Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, os últimos 3 versículos, a partir do versículo 51. 1 Reis 22, 51 em diante diz assim: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E ele fez o mal à vista do Senhor e andou no caminho de seu pai, no caminho de sua mãe e no caminho de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, porquanto serviu a Baal e o adorou e provocou a ira o Senhor Deus de Israel, segundo tudo o que o seu pai havia feito. Esse texto nos ensina claramente sobre influência e referência. A maioria dos textos de Samuel, Reis e Crônicas, quando nos explicam sobre a introdução ali sobre o reinado de alguém, eles têm essa informação importante: fulano de tal caminhou, fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor e consequentemente seu reinado foi próspero. Fulano de tal caminhou distante da palavra de Deus, fez aquilo que era ruim, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor e o seu reinado não foi próspero. Essa relação de influência, relação de interferência, relação de referência fica muito clara nesses últimos 3 versículos, quando Acasias, filho de Acabe, começa a reinar ali em Samaria. E diz o texto que ele fez aquilo que era ruim aos olhos do Senhor. Porém, ele anda no caminho do seu pai, no caminho da sua mãe e no caminho de Jeroboão. Ou seja, a referência que vinha externamente, que vinha da figura de Deus, o Deus de Israel, foi uma influência menor do que aquela que ele recebe dentro da sua própria casa. Obviamente a Bíblia nos ensina para instruirmos os nossos filhos, desde cedo, a andarem no caminho de Deus. Instrui o menino no caminho onde ele deve andar, para que ao crescer ele não se desvie dele. Assim como, da mesma forma, o mesmo texto, a mesma Bíblia nos orienta a honrarmos pai e mãe. O que tudo isso tem a ver? Tem a ver com influência. Somos influenciados o tempo todo, influenciamos outras pessoas, e certamente uma das pessoas, uma das fontes que mais nos influenciam, quando nós caminhamos perto, quando nós ainda os temos, junto da gente, é a figura do pai e da mãe. E aqui fica muito claro pra gente que nós devemos sim ouvir pai e mãe. Óbvio, o texto não diz o contrário, porém, no momento onde pai e mãe nos orientam para caminhar distante do Senhor, nós certamente precisamos ouvir a voz de Deus. Temos aqui um caminho de dor e sofrimento na vida de Acasias. O reinado curto, uma morte dolorosa, porque ele anda segundo aquilo que o pai havia feito, mas não o Senhor Deus de Israel, e sim o seu próprio pai. Ele caminha de acordo com a vontade recebida pela sua família, com a influência dada pela sua família. Quem tem te influenciado? Quem tem sido, ou quais têm sido as suas principais referências no mundo de hoje? Isso não é apenas dentro de igreja, não. No seu mundo aí empresarial, no mundo dos negócios. Quando você olha e fala assim: eu quero ser igual fulano de tal, ou fulano de tal me influencia muito, eu leio tudo que fulano de tal escreve, tudo que ele diz, tudo que ele fala, eu me oriento por aqui. A Bíblia nos alerta para darmos atenção às nossas referências, darmos atenção a quem tem nos influenciado. E a palavra garante para nós que ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, mesmo andando no caminho de seus pais. Precisamos no dia de hoje fazer essa autorreflexão e certamente enxergar e ter a certeza por qual caminho temos andado e qual influência temos recebido, se temos feito aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Como diz o texto, como diz o salmista: vê se há em mim algum caminho mau, e que a gente possa retornar ao bom e verdadeiro e reto caminho do Senhor. Que essa poderosa palavra nos instrua, nos oriente, não a andarmos distante de pai e mãe, não a ignorá-los, mas sim a ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouvir a voz suave, sublime e poderosa de Deus, para que caminhemos conforme essa vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém.